E quem conversa sobre esse assunto aqui com a gente é o coordenador acadêmico da FGV e economista, o Mauro Rochlin, que já está aqui comigo. Muito bom dia, Mauro, para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado, Débora. É um prazer estar com vocês. Bom dia a todos. Mauro, eu já quero começar puxando por essa questão aqui da União Europeia, a União Europeia tentando articular aí uma frente, né, por essa eliminação dessas tarifas aí dos Estados Unidos. Essa posição nesse momento da União Europeia pode representar uma tentativa talvez de reequilíbrio ou um movimento mais estratégico para poder tentar evitar um conflito maior nessa situação comercial nesse momento, né? De que maneira a União Europeia pode, na tua visão, conseguir ter sucesso nessa tentativa de derrubar essas tarifas de Donald Trump? Há espaço para isso? Olha, Débora, eu acho que, na verdade, esse movimento todo de alta de tarifas, obviamente, tem como ponto focal a, a postura norte-americana, que a Europa tenta, que a União Europeia busca, é, na verdade, botar panos quentes para ver se a negociação com os Estados Unidos avança e consegue superar essa tática de coação, eu chamaria assim, do presidente norte-americano. Acho que o que os Estados Unidos busca é, através de uma política de força, de estabelecer vantagens comerciais, e o que a Europa faz, na verdade, é jogar na defensiva. Então, não vejo muito espaço para que atitudes da Europa, atitudes da União Europeia, consigam, de fato, dissuadir o presidente de levar adiante esse tipo de postura, esse tipo de negociação. Então, resumindo a ópera, acho que o que se busca, o que os Estados Unidos busca, na verdade, a iniciativa é toda americana, é, através de uma estratégia de negociação baseada em coação, estabelecer barreiras alfandegárias, aumentar o custo de exportação dos países para os Estados Unidos, de maneira a obter vantagens econômicas. Então, resumindo, difícil imaginar que, isoladamente, unilateralmente, a União Europeia consiga convencer, tomar atitudes que possam modificar a postura norte-americana. Agora, Mauro, agora há pouco também estava comentando sobre a grande articulação, um grande esforço que tem sido, né, feito para uma ligação entre Donald Trump e o presidente o Xi Jinping, para tentar, né, encaminhar um pouco mais essas negociações com a China. A gente teve o Donald Trump indo às redes sociais criticar novamente, duramente a China, dizendo que a China tinha violado totalmente o Acordo de Genebra. Nesse embate, né, nesse momento, qual que é o real impacto dessa nova retórica de Donald Trump, né, de acusação de que a China estaria infringindo totalmente acordos, né? Como que essa narrativa pode influenciar nesse momento essas negociações comerciais? E eu estendo um pouquinho isso porque logo depois, aí a gente teve a China acusando os Estados Unidos de violarem gravemente a trégua comercial, e aí eu queria entender, né, de que maneira essas narrativas agora influenciam essas negociações que ainda estão, né, em andamentos e a gente tem uma trégua temporária, né, ainda em relação à China e Estados Unidos. Qual que é a avaliação que você faz? O que está em jogo especificamente nesse momento, Mauro? Olha, Débora, eu acho que, de novo, o que está em jogo, sem dúvida nenhuma, é a capacidade, a possibilidade maior ou menor dos Estados Unidos em impor uma tarifa mais gravosa à China, né? Eu lembro que, mais atualmente, essas ameaças do presidente americano são um tanto vagas. Os Estados Unidos fala que a China dificultou, está dificultando no momento a venda de uma matéria-prima importante para a fabricação de componentes eletrônicos, para a fabricação de baterias, que são as chamadas terras raras. Então, os Estados Unidos aponta de uma maneira um tanto vaga, de uma maneira um tanto não muito específica, que haveria algum atraso, alguma dificuldade na liberação desse tipo de produto para os demais parceiros comerciais. E também chama atenção para dificuldades que a China estaria colocando na entrega de semicondutores, de componentes eletrônicos, na verdade, para a União Europeia e para a Índia. Então, e isso tudo é colocado sobre uma certa nuvem, sobre uma certa falta de transparência
mas que no final turbina acusações do tipo a China está desrespeitando o acordo. Acho estranho isso. Por outro lado, a China também faz acusações aos Estados Unidos. Lembro para o pessoal de casa que o governo americano começou a dificultar, se não negar, visto nos Estados Unidos a estudantes chineses. Então, a China se queixa disso, se queixa também sobre a dificuldade que os Estados Unidos está colocando na entrega de semicondutores para a inteligência artificial. No final das contas, eu acho que são narrativas que colocam pressão sobre o seu parceiro comercial na mesa de negociações. No final das contas, o que está se discutindo é que nível as tarifas vão ser colocadas de lado a lado. Se vão ser tarifas recíprocas, se os Estados Unidos vai conseguir impor tarifas maiores à China, o que se busca é através de negociações que, na verdade, acho eu que por parte dos Estados Unidos é muito caracterizada por uma busca por uma estratégia de coação, conseguir vantagens na mesa de negociações. Uhum. Agora, Mauro, uma das últimas novidades em relação a essa guerra comercial é justamente essa decisão de Donald Trump de aumentar, de duplicar a tarifa do aço e do alumínio. Qual que é a relevância geoeconômica do aço e do alumínio no centro dessa disputa, Mauro? A gente pode dizer que a escolha, né, de setores está mais ligada à política interna americana do que à competitividade internacional nesse momento? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que fatores internos, basicamente, orientam a tomada de posições aí. Até porque, quando a gente fala, por exemplo, do aço, a gente não está falando de um produto, digamos assim, tão importante assim. Eu digo não tão importante porque, se você pensar no produto em termos de valor agregado, não se compara hoje a toda a indústria de eletroeletrônicos, né? O aço, no passado, sem dúvida nenhuma, era um produto de destaque em relações comerciais, em termos estratégicos até, mas hoje não é tanto assim. Até porque você veja que a gente está falando de uma indústria que é tremendamente poluente, a gente está falando de uma indústria que é tremendamente energivora, ou seja, consome muita energia. Aliás, o alumínio também, quase todo o custo da produção de alumínio é energia. Então, a gente está falando de setores industriais que não são exatamente setores que estariam numa liderança em termos de hegemonia global, em termos de hegemonia econômica. Então, no final das contas, o que se busca, o que os Estados Unidos busca com esse tipo de postura é muito mais atender a reivindicações internas, a aplacar, digamos assim, algum tipo de reivindicação de setores muito restritos hoje em termos de importância econômica.